Bom dia a todos. Eu agora estava aqui à espera do momento em que respondiam, mas não se aplica. Pronto, já estamos mesmo aqui na horinha. Eu sei que quando eu e a Margarida nos juntamos, nós podemos passar e bem da hora, portanto, acho que vamos começar já. Bom dia a todos, muito obrigada por estarem cá. Antes de iniciarmos, eu vou só dar aqui umas dicasinhas para aqui a gestão do Zoom. Hoje é a nossa última Nutrient Talk. Tivemos aqui uns 4 sábados recheados de conhecimento e de partilha que foi bastante giro, tanto para nós e espero que tenha sido para vocês. E hoje terminamos então um bocadinho com aqui a Margarida Beja que está aqui connosco. Para quem não me conhece, eu sou a Manuela, sou nutricionista e trabalho aqui na Nutrum e hoje vou ser a vossa moderadora. Vou aqui gerir então a conversa entre vocês e a Margarida. Antes de iniciarmos, então, nós temos aqui o chat disponível e podem usar o chat para partilhar o vosso feedback, para dizerem se concordam, se não concordam, porque isto é um sítio aberto. E garantam que, quando enviam mensagem, podem enviar para toda a gente ou podem enviar apenas para os palestrantes e para o moderador. Escolham como a melhor forma de o fazer. E também temos aqui o Q&A, onde podem partilhar as vossas questões connosco e nós vamos tentando depois gerir e responder a todas as questões. No final, então, quem ficar até ao final vai receber o certificado de participação e hoje, por ser o último Nutrient Talks, também lançamos um pequeno questionário, é super rápido, menos de 1 minuto, só para perceber como é que nós podemos melhorar e se fizermos uma segunda edição, que temas é que vocês gostavam de ouvir. Ok? Acho que já dei todos os meus recadinhos. Sem mais demoras, então, Margarida, super obrigada por estares cá hoje. Vai ser super interessante falarmos sobre este tema que está tão em voga, mas que se calhar nem toda a gente sabe tudo o que devia saber e sobre a alimentação intuitiva e que é melhor para nos falar do que tu, que já fizeste bastante conteúdo neste sentido e até já entrevistaste as criadoras, certo? Sim, uma das criadoras, que já vou explicar porque é que, claro que são criadoras, mas tem algumas nuances aqui nesta questão. Mas sim. Boa. Então, olha, vamos então dar, já voltar de pauta para falar um bocadinho sobre ti e sobre o teu percurso profissional até ao momento. Olha, antes de mais, obrigada por me convidarem, é sempre um gosto estar presente nos vossos eventos e falar contigo também, e obrigada às pessoas que estão aqui um sábado de manhã, que ainda são algumas, estamos aqui com 43 para já, portanto malta não ficou a dormir e acordou para ver este webinar. Então, em relação ao meu percurso, eu terminei o meu curso em 2016, não é assim há tanto tempo, sempre gostei da área mais comportamental e sempre, quando fui para o curso também tinha essa ideia. Acontece que não achei que o curso me tenha dado as bagagens suficientes para esta questão do comportamento alimentar e acho que não é, digo isto às vezes e espero que não caia em jeito de crítica, mas de uma forma mais construtiva para que também os planos de estudo possam ser avaliados, porque nós precisamos destas skills. E depois de terminar o curso, tive um ano em Portugal, fiz o meu estágio à ordem e depois vim para o Reino Unido. E foi a partir do momento em que vim para o Reino Unido que comecei a entrar em contacto com estes conceitos, com a alimentação intuitiva. Eu própria sempre tive alguma curiosidade, eu acho que estas questões implicam alguma curiosidade da parte do profissional para ir pesquisar e ver o que há. E desde então tenho vindo a trabalhar, inicialmente estive portanto, num projeto de weight management, depois passei para o hospital e já estou há 4 anos a trabalhar no hospital, recentemente mais em cuidados intensivos, o que é um bocadinho contrastante com esta área, mas tem algumas coisas que se podem juntar e eu acho que gosto muito desta vertente também porque eu preciso de diversidade. E pronto, e olha, na minha prática privada costumo ver muitas pessoas não só com questões do comportamento alimentar, que é uma área que eu adoro, como outro tipo de patologias, nomeadamente gastrointestinais, que é também uma vertente que eu tenho alguma formação e interesse.
E pronto, e acho que é isso. Não sei se respondi a tudo, mas acho que sim, acho que tem a ver com o meu percurso e esta parte da alimentação intuitiva, novamente, foi desde que vim para o Reino Unido, depois comecei a fazer formações também, porque era uma coisa que, embora seja a alimentação intuitiva, a aplicação não é assim tão intuitiva quanto isso. Exatamente. A segunda questão era especificamente, então, como é que foi então este percurso da alimentação intuitiva mais especificamente? Foi a parte de ler um bocadinho, depois aprender, mas acho que era interessante falar um bocadinho de se alguém quisesse, então, ok, quero aprender mais de alimentação intuitiva. Como é que eu faria isso e como é que eu conseguia seguir um bocadinho os teus passos nesse sentido? Olha, a minha procura teve a ver especialmente com curiosidade e algum descontentamento com a minha própria prática clínica, isto é, isto também tem a ver um bocadinho, e curiosamente, com o motivo pelo qual as autoras criaram este mesmo método ou esta mesma abordagem, que era eu sentir que a minha prática era super focada no peso, mesmo que eu tentasse fugir ali um bocadinho, o peso era sempre um tema de conversa, parecia que só dava consultas de gestão de peso, que era uma coisa que para mim eu pessoalmente não adoro, nunca gostei, nunca foi uma área que me interessasse particularmente, mesmo durante o curso, e depois achava que não conseguia medir resultados para além do peso, ou seja, a pessoa vinha à minha consulta, fazíamos aqui o tracking do peso e se a pessoa descesse de peso veria, portanto, algumas melhorias e progressos, embora nós falássemos muito de outro tipo de alterações de estilo de vida que fossem realizadas, não havia grande ênfase nisso porque o peso teria muito mais peso do que tudo o resto. E eu queria efetivamente encontrar um modelo e um estilo que se enquadrasse muito mais com aquilo que são os meus valores, sem este foco no peso, sem a restrição alimentar e que eu pudesse ajudar as pessoas a fazer mudanças de estilo de vida sem que houvesse este foco. E foi muito a partir daí que eu comecei a entrar em contacto com a alimentação intuitiva, curiosamente a partir das redes sociais, em podcasts essencialmente. Conheci o trabalho da Laura Thomas, que é nutricionista aqui no Reino Unido, que o percurso dela é interessante porque ela começou por fazer a sua tese de PhD em Gut Health e tudo mais, mas depois direcionou-se para a parte do comportamento alimentar. E comecei a ter curiosidade e a perceber que há outras abordagens, outras coisas em que nós nos podemos basear e fazer o nosso trabalho de forma diferente. E desde então aquilo que tenho feito, ler muito, não só livros, mas acima de tudo papers, porque acho que há muito esta ideia de que a alimentação intuitiva é uma coisa muito mágica, ouvir o corpo, uma coisa muito, não sei, um bocado pouco científica, mas que na realidade existe toda uma panóplia de papers e estudos feitos nesta área que são muito interessantes. E depois fiz o curso que é dado pelas próprias autoras, e que tem várias etapas, inclusive tem webinars, portanto tem algumas reuniões de supervision, enfim, tem várias etapas, é uma coisa um bocado longa. E que me ajudou, mas essencialmente aquilo que me tem ajudado é aplicar e refletir sobre o assunto e ler cada vez mais e continuar a fazer aqui o tracking dos papers, porque apesar de ser uma coisa que já com muitas publicações, como é um conceito que, portanto, não é na ciência, na investigação tem, sei lá, 20 anos, que não é assim tanto tempo, é fácil, começa a ser difícil, não é? Porque cada vez temos mais papers e mais informação e todas as segundas eu tenho tipo o alarme do PubMed, mas fazer assim um bocadinho um tracking daquilo que vai saindo, ir lendo e mantendo atoalizada. Mas pronto, foi a partir daí e depois, à medida que fui aplicando na minha prática, todos nós temos um estilo em consulta na nossa vida profissional e, portanto, eu não gosto de dizer que faço alimentação intuitiva, eu utilizo algumas técnicas, alguns aspectos da alimentação intuitiva e, obviamente, junto outras coisas para criar o meu estilo. Bom, então passamos então aqui para a próxima questão, que é muito isso, que é o que é alimentação intuitiva e, se for possível definir em poucas palavras, não é?
E quais são os princípios deste tipo de abordagem? Uhum. Olha, quando me estavas a perguntar quando disseste, inclusive entrevistaste uma das fundadoras, eu acho que elas deram nome a uma coisa que nos é muito inata, que os bebés comem de forma intuitiva, os bebés não olham para um prato e dizem isto tem imensos hidratos de carbono, já passa das 6 da tarde, não se previnem de comer mais porque acham que estão a comer, enfim, eles comem com base nos seus sinais internos de fome e saciedade e não têm qualquer julgamento em relação à comida. E no fundo elas foram dar nome a um fenómeno que se vai perdendo à medida que nós vamos crescendo, vamos sendo expostos a uma série de questões ao nível social, da nossa educação, a própria diet culture. E este método, que acaba por ser um método, é um framework clínico, surgiu também do descontentamento de Elise Retch e Evelyn Tribble, que são as duas nutricionistas que trabalhavam na área da gestão de peso, mas começaram a perceber que aquilo não dava para elas, porque as pessoas voltavam anos mais tarde, não só com a recuperação do peso, mas também com aquele sentimento de eu desapontei-vos, eu não consegui cumprir isto, já não sei o que é de comer, e portanto elas acabaram por partir dessa mesma experiência para pensar como é que nós vamos fazer de forma diferente. Então pesquisar o que é que havia na altura, não havia grande coisa, e criaram então o seu próprio método, só que isto foi em 94, 95, só 10 anos mais tarde é que nós começámos a ter estudos publicados para verificar de facto que isto é um método que vale a pena. Portanto são 10 princípios que não são regras, portanto tu podes utilizar os princípios e trabalhá-los, no fundo é mais um guia para a tua prática, o que é que eu vou começar a trabalhar primeiro com esta pessoa. Eu tenho-os aqui escritos porque faz-me imensa confusão às vezes traduzi-los para português. Mas o primeiro é Reject the Diet Mentality, portanto rejeitar o culto da dieta, portanto, a mentalidade de dieta, e pôr de lado a ideia de que todos nós temos de procurar a perda de peso, todos nós temos de diminuir o volume, todos nós temos de diminuir a massa gorda, todos nós temos de restringir isto e aquilo, portanto desconstruir esta ideia. A segunda é Honor Your Hunger, portanto honrar aquilo que é a fome, só que isto é muito bonito de se dizer, mas muitas pessoas nem sequer percepcionam estes mesmos sinais de fome porque estão tão habituados a estímulos externos do que é que devem e o que é que não devem comer e portanto não conseguem ter este discernimento na hora da refeição. O terceiro é Make Peace with Food, portanto fazer as pazes com a comida, que tem muito a ver com um conceito que é portanto, a permissão incondicional para comer, ou seja, eu posso comer de tudo, a quantidade que eu quiser, e partindo deste mesmo pressuposto, a probabilidade de nós até termos episódios em que comemos ou que temos excessos alimentares de determinados alimentos vão diminuir, porque se eu me permito comer tudo, quer dizer, está lá, é um bocado aquela coisa, e eu costumo explicar sempre isto em consulta, quando as pessoas me dizem eu não posso ter bolachas em casa, porque se tenho bolachas em casa não paro de as comer. E aí é que eu digo, então as bolachas têm mesmo de estar em casa, porque se te apetecer comer as bolachas, porque é que não te podes dar permissão para o fazer? E portanto trabalhar aqui estas questões. Depois, Challenge the Food Police, portanto nós, especialmente partindo aqui mais para a nossa área, nós nutricionistas muitas vezes somos vistos como polícia alimentar, quando não somos. Eu não tenho que estar a fazer um julgamento, às vezes quando as pessoas dizem minha nutricionista vai ralhar comigo, eu retirei completamente esse conceito da minha consulta. Esse e cumprimento, não há conceito de cumprimento, tudo aquilo que a pessoa faz é aquilo que a pessoa consegue e é possível, e aquilo que não conseguiu fazer é objeto de conversa para nós podermos transformar e perceber o que é que podemos fazer. Discover the Satisfaction Factor, que tem a ver com a satisfação, significa que eu posso estar saciada mas não estar satisfeita, e explorar aqui o lado do prazer da comida. Feel your fullness, portanto sentir aquilo que é a saciedade, que semelhantemente à parte da fome também muitas vezes não é fácil percepcionar. Cope with your emotions with kindness, o que é muito interessante, que este princípio inicialmente era cope with your emotions without using food, o que é muito irrealista. Nós não podemos retirar o lado emocional e do conforto que a comida nos traz. O problema é quando nós utilizamos isto de forma constante e não conseguimos adressar os motivos pelos quais estamos a sentir daquela maneira. Tu pediste-me para responder esta pergunta com poucas palavras, mas acho que é muito importante. E disse se fosse possível, porque eu sei que... Eu falo imenso, né? Como tu sabes, portanto estás à vontade para me dizer, Margarida, já chega.
Mas estou mesmo a terminar só para vos explicar os princípios. O oitavo, Respect Your Body, portanto, ter aqui um bocadinho de noção de que o respeito pelo corpo passa também por satisfazermos algumas necessidades, nomeadamente a fome, o cuidado com o sono, o próprio stress, comprar roupa que é confortável, evitar ou desconstruir aqueles comentários depreciativos em relação ao nosso próprio corpo. Depois o penúltimo é Movement Feel the Difference, portanto, explorar a parte do exercício sem que tenha um foco no emagrecimento, que muitas das vezes eu tenho pessoas em consulta que a motivação para fazer exercício desaparece pura e simplesmente porque sempre treinaram com o foco no peso, portanto, a partir do momento em que não há este foco é quase como se não vale a pena fazer exercício físico. E o último é Honor Your Health with Gentle Nutrition, que basicamente é aquilo que é nutrição, mas muitas vezes até é passado para o último plano, porque se a pessoa tem uma série de questões do comportamento alimentar que precisam ser trabalhadas, eu não posso dizer, olha, se calhar seria o ideal aumentar aqui um bocadinho a fruta e vegetais que come, mas se a pessoa tem medo de comer fruta porque tem açúcar, ou não come bananas porque acha que engorda, ou não come uma manga porque tem imenso açúcar, há outras questões que devem ser trabalhadas antes de nós implementarmos esta educação alimentar. Bom, eu acho que foi super completo. Está super completo. Eu acho que aqui um dos grandes desafios, eu acho que os colegas também sentem, será que é para todos os pacientes esta abordagem? Ou seja, é válida para todos? Como é que tu costumas gerir este tipo de abordagem com os teus pacientes? É uma pergunta interessante porque eu acho que, no fundo, trabalhar com base nestas teorias mais comportamentais e nestas abordagens é remar contra a maré, não é? Que é, tu tens uma série de abordagens que se focam no peso, as pessoas procuram ajuda para perder peso e para se focarem nesse mesmo parâmetro e quando vem à consulta e eu estou a propor uma coisa completamente diferente, nem sempre é fácil gerir isto da parte da pessoa, não só parece que há uma certa descredibilização da minha parte, mas aquilo que eu tento fazer é explicar o motivo pelo qual eu trabalho assim e que não sei trabalhar de outra forma e que nós também precisamos de começar a assumir que mais do que trabalhar com base na abordagem X ou Y, nós temos de trabalhar com base naquilo que nós acreditamos. Há coisas na alimentação intuitiva, que eu olho para aquilo e penso, ok, isto é muito giro, mas eu nem sempre consigo aplicar isto. Como penso em outras abordagens, todas as abordagens têm as suas limitações. E nós também temos de adaptar à pessoa que temos à frente. E a verdade é, eu uso muitas coisas da alimentação intuitiva, porque a alimentação intuitiva é quase como se fosse uma cloud, uma nuvem, com uma série de conceitos, e eu vou buscar aquilo que me naquele momento faz sentido. É a resposta à tua pergunta, se é para toda a gente. Eu acho que mais do que haver o preto e branco, há aqui toda uma grey area, porque há muita coisa na alimentação intuitiva que não é aplicável a muitas pessoas, mas há sempre coisas que tu podes aplicar. E tu não tens de fazer os princípios todos, é um processo que não tem início, meio e fim, no sentido em que tu já comeste de forma intuitiva quando eras uma criança, não é, sendo um processo, nada é perfeito e portanto não há falhas, há um trabalho contínuo e há também uma sensibilização para que às vezes nós não comemos sempre de forma intuitiva, portanto isto não é uma coisa linear e dentro de uma caixinha. E portanto, claro que há resistências da parte da pessoa e claro que há pessoas que não se enquadram com estas mesmas abordagens, mas eu também sou sincera, eu tenho pessoas em consulta que não têm paciência ou não têm, ou aquilo que as move para perder peso ou para atingir determinados objetivos ou a questão do controle é tão forte que não querem este tipo de abordagens, mas depois também normalmente são aquelas pessoas que voltam uns tempos mais tarde a dizer realmente eu tinha de parar de fazer dieta, eu tinha de olhar para a minha saúde mental e pensar noutra abordagem. Mas quando assim é, eu também sou sincera, digo, olha, se realmente queres perder peso ou queres focar-te neste mesmo valor ou fazer uma coisa diferente, não há problema nenhum, não fico nada zangada, mas se calhar eu não sou a pessoa que tu precisas ou se não é esta a abordagem que tu queres fazer. Eu não já me deixei de... Eu acho que há uma parte de nós profissionais que tem de ir ao encontro daquilo que a pessoa procura, mas a partir do momento em que vai contra aquilo que eu acredito enquanto profissional, eu não vou fazer. Se não quer, não faz mal, tem de ir a outro colega.
Sim, eu acho que até acho que foi um tema que a Andrea também falou anteriormente, que é quando não está alinhada, quando a prática que exige não está alinhada com o que ela acredita, também está super confortável em dizer, olha, não, acredito que há profissionais qualificados para isso, eu neste momento não sou. E eu acho que dá uma liberdade enorme ter essa capacidade. Ora, temos aqui uma pergunta que é: conselhos dados a um paciente que tem hábitos de dieta muito enraizados e uma má relação com a comida ao longo dos anos. Como é que trabalhas essa mudança de mentalidade nessas pessoas? Olha, não tenho uma resposta concreta, porque nada disto, ao contrário das outras áreas da nutrição, isto não é juntar mais proteína, menos hidratos de carbono, são comportamentos, são questões subjetivas e que às vezes é difícil de avaliar. Eu tenho uma regra, que não, enfim, não é uma regra, mas é um princípio, que é, eu não aceito pessoas na minha consulta sem compreender o historial. Isto para mim acho que faz toda a diferença, e acredito que seja difícil para alguns colegas implementar estas mesmas práticas, porque ou estão numa clínica portanto, o agendamento da consulta não passa por eles e passa por uma secretária, a pessoa chega e marca a consulta e tudo mais, mas eu não acho que nisto não gosto de perder tempo e não gosto que a pessoa perca o seu tempo também. E eu tento perceber qual é que é o historial da pessoa, mesmo antes de marcar uma consulta, às vezes por e-mail, aquilo que a pessoa quiser expor, enfim, em relação àquilo que é o motivo da consulta. Tenho todo um questionário pré-consulta que também consigo avaliar mais ou menos algumas questões. E às vezes há problemas que a pessoa traz para a consulta que não é na nutrição que vão ser resolvidos. Aconteceu-me aqui recentemente ter um caso de uma pessoa que veio à minha consulta, eu até nem percebi que tinha questões muito vincadas do comportamento alimentar, e aceitei a pessoa na consulta e fiz a primeira consulta, era mudança de hábitos, avisei que não tinha uma abordagem prescritiva, que não ia sair com um plano alimentar, nem lhe ia dizer o que é que ia comer, mas a pessoa disse tudo bem, tudo bem, tudo bem. Na primeira consulta o foco era o peso, querer perder peso, um medo muito grande no processo e de não controlar, e eu percebi que, ok, olha, nós podemos avançar com as limitações que este processo poderá ter, porque eu acho que tu precisas de uma psicoterapia. E às vezes nós temos de admitir aquilo que são as nossas limitações. As perturbações do comportamento alimentar não são sobre a comida, são sobre outras coisas, que nós nutricionistas devemos ter sensibilidade e alguma formação para podermos lidar com com estas mesmas questões, mas nós não vamos explorar as causas dos problemas. E como tal, se a pessoa tem um historial muito grande de dietas, não é porque a pessoa se calhar quer perder peso e quer ter o corpo XPTO. O que é que a leva a ter uma necessidade tão grande de controle que não consegue sair daquilo? Mas não sou eu que vou trabalhar isso. Eu posso ser uma primeira linha de contacto, como foi, por exemplo, neste caso que acabei de dar o exemplo, e perceber, ok, nós temos aqui questões, e há toda uma anamnese que eu faço para perceber se há aqui outras questões que precisam ser trabalhadas de outra forma, e nesse caso então pensar, olha, nós aqui podemos falar disto e disto e aquilo, tratar disto e aquilo, mas o resto vai ter de ser tratado de outra forma. E portanto, respondendo a esta pergunta, até que ponto é que tu és a ajuda que a pessoa precisa? E desconstruir também um bocadinho esta questão, olha, vou olhar aqui para a pergunta novamente, que dietas é que a pessoa já teve, que restrições já teve, porque é que iniciou uma dieta, e quando fez essa dieta manteve o peso? Na maioria das vezes não manteve, portanto o que é que a leva a querer fazer outra, não é? Exatamente, eu acho que se calhar é algo que, e corrija-me se eu estiver errada, porque acredito que não é a regra, mas nós às vezes tendemos só a questionar o que é que vemos, não é? Não vamos muito a fundo na pessoa, de perceber o porquê, nem os motivos dela fazer o que faz. Eu acho que a alimentação intuitiva tem isso de super interessante, que é questionar mais e fazer com que a pessoa se questione mais, que eu acho que às vezes isso não acontece no dia a dia, não é? Então andamos todos sempre com tudo a acontecer e se calhar não questionamos porque é que fazemos o que fazemos. Tenho aqui outra que eu acho que vais gostar porque é um bocado polémica, que é como é que evitamos que a alimentação intuitiva se confunda com o excesso de comida. Eu acho que isto pode estar relacionado um bocadinho com um dos princípios que existem, que eu acho que é uma percepção que é compreensível, não está certa, mas é compreensível, que é a permissão, não é, incondicional para comer,
eu acho que olhando para aquilo só assim, por isso é que temos que realmente estudar e continuar a ler sobre isso, mas olhando só para o título, é pá, vou comer aqui à vontade, não é? E então a pergunta acho que está bastante interessante. Um, e acho que diz aqui, por exemplo, para a perda de peso, que eu acho que também vai ser interessante ficar neste tema aqui junto com esta questão. Uhum. Olha, das questões que mais tenho, e a pergunta que faço é, e então? E se a pessoa eventualmente quiser comer o que lhe apetece? O que é que... Eu acho que nós temos de retirar um bocadinho a ideia de que nós temos o poder de absoluto de dizer às pessoas o que é que devem comer. E eu acho que perpetuarmos esta prescrição é infantilizar as pessoas, que isto não é autonomia, na minha opinião. Eu acho que dizermos às pessoas o que podem ou não podem comer é infantilizar, porque só que é assim, as pessoas procuram isto, a pessoa procura saber o que é que deve e o que é que não deve comer. Mas eu também não digo às pessoas quantas vezes é que vai à casa de banho fazer xixi, ou que horas é que se vai deitar, ou o que é que... Então estamos a falar de uma necessidade básica, embora a comida e, portanto, a alimentação esteja aqui inserida no meio psicossocial, portanto há toda uma nuance que não é simplesmente ir à casa de banho, ok? Eu não me sinto, eu não acho que tenha de dizer à pessoa o que é que deve ou o que é que não deve comer. Só que isto é muito difícil tendo em conta que a nossa formação de base é precisamente o oposto, é na prescrição, ok? E portanto, esta pergunta também me leva a crer que há uma certa, ainda há uma certa reticência em relação à alimentação intuitiva, como é que é isto, como é que eu nutricionista vou dizer assim à pessoa como quiser. Porque depois, se nós resumirmos a alimentação intuitiva ao eu como o que eu quero, quando me apetece, nós estamos a reduzi-la a um único princípio. E eu costumo dizer às pessoas, como o que quer, o que lhe apetece. Mas se lhe apetecer comer, e normalmente até é a pessoa que dá o exemplo, sei lá, vou dar aqui um exemplo assim estapafúrdio, mas se a pessoa quiser comer 50 donuts, estás a ver? Eu não estou a dizer à pessoa que não pode comer 50 donuts, mas como é que se sente com 50 donuts? Como é que se sente com 15 maçãs? Se calhar vai ter uma diarreia, não é? Portanto, não categorizar isto com grupos de alimento. Utilizei os donuts, normalmente é visto como, ok, doces, não sei o quê. Mas isto é válido para tudo. A alimentação intuitiva incute uma consciência do próprio corpo. Como é que eu me sinto ao consumir isto? Portanto, não é simplesmente eu vou comer isto, vou comer o que me apetece. Normalmente, este tipo de excessos até acontece perante enfim, um período de grande restrição. Portanto, como evitar que a alimentação intuitiva se confunda com o excesso de comida? O que é o excesso? Porque todos nós cometemos excessos porque às vezes nos apetece, às vezes estamos a restringir, às vezes estamos horas e horas sem comer e, portanto, quando vamos comer novamente, não vamos comer 3 nozes e palitos de cenoura, vamos comer uma refeição, porque estamos com fome, não é? Portanto, aqui o excesso alimentar é importante perceber o que é que estamos a falar. E portanto, ingestão calórica excessiva, eu percebo isto e percebo que eu na minha prática, eu sei mais ou menos quanto é que a pessoa está a consumir e sei mais ou menos quais é que são os seus targets. Agora, a pessoa não tem de o saber e também não me cabe a mim estar a limitar aquilo que a pessoa consome. Ser Ok, polícia, não é? se eu fizer isto, qual é que é a alternativa? É a pessoa estar com um plano alimentar para o resto da vida e andar a contar as calorias para o resto da vida? É que eu no hospital, eu às vezes olho para aquelas pessoas que têm os seus 70 e 80, eu penso, pá, mas será que isto é fazível para o resto da vida? Portanto, eu prefiro dar ferramentas para que as pessoas façam decisões conscientes e decidam, ok, eu nesta refeição quero comer isto. Só que o problema é que quando nós temos o mindset do peso, ou seja, se eu comer mais vou engordar, se nós tivermos este mindset de base, a pessoa nunca poderá reconectar-se com aquilo que são os seus sinais de fome e saciedade. Portanto, há uma parte no livro da alimentação intuitiva da Evelyn e da Elise que fala exatamente desta dissonância cognitiva que todos nós profissionais de saúde, especialmente nutricionistas, temos quando acabamos o curso, que é, se eu fui ensinado a calcular os micro e os macronutrientes e os targets e a dizer à pessoa o que é que tem de comer, como é que eu agora desconstruo isto e agora não vou dizer à pessoa o que é que tem de comer, a pessoa vai dizer o que é que quer comer. Isto demora muito mais tempo, as pessoas não têm paciência, mas também é uma abordagem que traz muito mais resultados, nomeadamente ao nível da saúde mental. Ok. Olha, então, a Laura está a dizer que faz todo sentido.
vai muito na linha da alimentação consciente ou do mindful eating. Eu acho que também acho que são termos complementares, não é? Estes dois, que podem ser conjugados aqui nestas abordagens, ou seja, eu como, mas eu estou a pensar porque é que eu vou comer, que também é super interessante. É assim, se bem que isto é uma coisa que também. Eu espero não ter respondido à última pergunta com uma certa arrogância e gozo, mas eu acho que às vezes nós temos de trazer algum humor para isto, porque eu próprio olho para trás, para aquilo que eu fazia antes e fazia uma coisa completamente. Tudo aquilo que eu hoje em dia prego era aquilo que eu fazia antigamente, mas ao pensar sobre isto mudei a minha forma de trabalhar, mas atenção que isto também não há. Julgamento na medida em que cada um trabalha com aquilo em que acredita e efetivamente se há colegas que se focam no peso e acreditam que aquilo é o melhor para os seus pacientes, quem sou eu, não é? Cabe-me mostrar esta mesma abordagem e vocês pegarem naquilo que vos faz sentido, não é? Há pessoas que para quem isto não faz sentido nenhum, mas só queria deixar aqui esta salvaguarda porque às vezes sou um bocadinho crítica e tenho um certo sarcasmo, mas que não é todo por mal, é que eu acho que estas coisas são um bocadinho thought-provoking também. Em relação ao mindful eating, está dentro daquilo que a alimentação intuitiva é, mas também é importante perceber que nós podemos fazer exercícios de mindful eating, e aqui eu gosto às vezes de sugerir alguns, mas que isto nem sempre é execuível todos os dias, porque ain't nobody got time for that, não é? Eu não posso dizer aos meus pacientes para todos os dias estarem olha, agora vais sentar, contar até 50, mastigar-me com muita calma, ignorar os miúdos aos gritos no background, ignorar que tens não sei o quê. Portanto, estes exercícios são uma formalização para que a pessoa também possa experienciar algumas sensações que pensa, ok, eu estou a comer com atenção, como é que será eu extrapolar isto para a minha vida? Como é que será eu ter mais atenção naquilo que eu estou a comer? É um bocadinho, quando tens uma cartolina dobrada, dobrá-la ao contrário para que aquilo funcione, tens de vincar mesmo, às vezes tens de fazer exercícios mais formais para que tu possas mudar drasticamente a forma como tu vês ou como tu te comportas à mesa. E eu acho que os exercícios mindful eating aparecem muito nesse sentido, mas que eu não estou à espera que toda a gente a toda a hora esteja com plena atenção a comer, ok? Porque nem sempre isto é possível. E eu acho que... Boa. Olha, desculpa, não sei se te cortei, mas eu acho que tem aqui uma questão que também é relacionada com isso, que é a questão sobre ferramentas, ou seja, se tens alguma ferramenta que costumas utilizar ou exemplos de ferramentas que costumas utilizar, imagina que um profissional agora, um colega, gostaria de ir procurar, ok, vou pesquisar que tipo de ferramentas são utilizadas, tens algumas que possas recomendar e ou que costumes fazer, ou até que possas ter criado? Criei algumas mais adaptadas àquilo que é a minha consulta e algumas perguntas, a própria anamnese. Eu utilizo e adapto algumas perguntas eu estava aqui a gozar antes de gravarmos, que eu tenho aqui uma série de livros tipo Marcelo, estão a ver na televisão. Deixa-me lá tirar aqui o background. Portanto, eu utilizo muitas vezes este livro, que é, portanto, o da alimentação intuitiva, mas é o workbook, portanto, tem basicamente exercícios, deixa-me lá ver aqui, se vocês conseguem ver, portanto, tem muitas coisas para as pessoas completarem. Eu não, enfim, eu faço isto, não sei se conseguiram ver, isto alterou o background, certo? Sim, conseguimos ver. Eu adapto algumas perguntas, não adoro, eu mando às vezes, sugiro alguns exercícios para as pessoas fazerem em casa, mas a maioria das pessoas não gosta. Portanto, às vezes dou as perguntas para que as pessoas pensem sobre isso e tragam na próxima consulta para nós conversarmos, ou eu aplico algumas perguntas na consulta. E uma coisa que estava a refletir antes de fazermos este webinar é que às vezes falo disto de uma perspectiva muito geral e que os colegas depois ficam com curiosidade, está bem, mas como é que aplicas isso na prática? Coisas simples. As minhas consultas não têm menos de 45 minutos. Estou uma hora à conversa com as pessoas. Eu aviso que, ou no fundo informo que a minha abordagem é não prescritiva e, portanto, Portanto, o core da consulta é a conversa e não o PDF, o plano que a pessoa leva. Portanto, a pessoa quiser tirar notas, tira notas, mas nós vamos conversando e vamos desconstruindo isto tudo e, portanto, é tudo muito baseado na conversa. Esse é o meu estilo. Eu tenho colegas e que trabalham nestas abordagens, têm muitos exercícios práticos, enviam, ou a pessoa faz journaling.
Também tenho pessoas que gostam de fazer isso e que gostam de refletir e depois trazem à consulta. Mas essencialmente aquilo que eu faço muito é a conversa. Se a pessoa mencionar olha, mas e este alimento X e Y? Eu não me limito a responder à pergunta se o alimento faz bem ou mal, ou o que seja, é porque é que a pessoa tem medo daquele alimento? Portanto, é tudo muito na base da conversa. Respondendo mais praticamente a esta pergunta, sim, sem dúvida que este livro, o Workbook da Alimentação Intuitiva, pode ajudar, porque tem alguns exercícios que vão explorando os diferentes princípios e que podem ser interessantes. Depois outros, eu não sei se isto é oportuno, mas eu acho que como temos aqui colegas, acho que é porreiro nós falarmos sobre isso. Sim, nós tínhamos essa questão também planeada, porque já é algo que também costumas fazer nos teus canais, não é? Por isso acho que é super interessante aqui a partilha dos livros. Este livro também é interessante, embora seja mais no tratamento das eating disorders, também tem algumas questões de anamnese, a comunicação que utilizamos em consulta, deixarmos de usar o termo asneira ou porcaria, ou termos uma abordagem um bocado superior ao próprio paciente. Então, mas eu não lhe disse, mas olha o que é que está a fazer. Portanto, retirarmos completamente para também possamos dar a oportunidade às pessoas para se, no fundo, abrirem connosco e falarem das suas questões com a comida. Depois outro que é, este é da Laura Thomas, portanto ela tem o livro, tem o Just Eat It, que é sobre alimentação intuitiva, mas depois tem a sua versão de workbook, e portanto também tem imensos exercícios, não sei o quê, está tudo em inglês, mas depois vocês podem adaptar. E depois outro que eu acho que é interessante e que descobri no outro dia, eu mandei o vir pela Amazon, mas vocês podem, isto é um self-publishing, portanto nem é um autor conhecido, mas eu acho que o livro ajuda bastante, que é o The Non-Diet Approach for Psychologists and Counselors. Portanto, fala muito não só da alimentação intuitiva, mas também de outras abordagens comportamentais. E portanto é muito isso, é pegarmos nestes livros também para podermos fazer um apanhado daquilo que nos faz sentido em consulta. E outro também que costumo aplicar é o IEL, acho que é assim. Olha, agora está-me a dar uma branca por tu. Basicamente, o questionário de alimentação intuitiva que está validado. É aquele que eu utilizo, não faço aquelas perguntas todas, portanto ele tem, agora não o tenho aqui, mas basicamente foi um questionário validado, proposto por Tracy Tilka, que é uma investigadora que faz imensos trabalhos nesta área, e portanto tem quatro blocos, e que no fundo esse questionário que vai fazer é avaliar o nível de consciência interoceptiva, que é a capacidade que a pessoa tem de percepcionar os seus sinais internos, e isto não tem só a ver com a saciedade e com a fome. E acabo por utilizar algumas perguntas ao longo do processo para perceber também qual é que é a progressão da pessoa. Se a pessoa antigamente não notava que tinha fome ou que não tinha fome e agora já tem, isso para mim é um progresso. E vou só colocar aqui o background, que vocês não verem ali as minhas almofadas e o meu Boa, eu acho que depois vamos ter que enviar também no e-mail com a gravação a lista dos livros, que eu acho que é super interessante. E atrevo-me a dizer que em português ainda não existe assim grande informação neste sentido, portanto é investir aqui nos autores ingleses que já estão a trabalhar e já estão um bocadinho mais à frente neste sentido. Ok, agora temos aqui bastantes perguntas que eu nem sei se vamos ter tempo de responder a todas, por isso peço imensa desculpa se não conseguirmos, mas também vocês depois, a Margarida vai deixar aqui o seu handle do Instagram e podem lá depois continuar a conversa, mas acho que como falaste aqui falaste um bocadinho sobre se as pessoas ao longo do tempo já se apercebem melhor da sua saciedade e dos seus sinais. E digo aqui uma questão que é, pela tua experiência, a abordagem, a alimentação intuitiva tem melhores resultados a longo prazo do que dietas mais planeadas. Eu acho também importante, eu acho que é interessante falar sobre isso, mas também definir bem o que é que são resultados neste caso, não é? Porque às vezes pensamos em resultados que é um único, mas podem ser vários, então pronto, era giro que falasse um bocadinho sobre isto. Novamente, é que resultados, estamos a falar de peso, eu não estou preocupada com os resultados de peso quando eu estou a implementar uma abordagem que não é centrada no peso, não significa que eu não considere a importância do peso para aquela pessoa, e assim, eu não quero dizer que eu não pergunto o peso,
Agora, quando é que eu pergunto o peso? Normalmente eu pergunto o peso depois da pessoa o mencionar. Eu nunca pergunto sobre o peso sem que a pessoa tenha mencionado o peso, ok? Depois, quando menciono o peso, peço autorização para falar sobre o peso. Porque, da mesma maneira que se eu tenho uma pessoa que vem à minha consulta porque quer melhorar a sua alimentação, porque quer engravidar, eu quando falo de perda gestacional peço autorização para falar de um tema difícil, e é importante nós percebermos que falar do peso para muitas pessoas é traumatizante. E portanto termos esta sensibilidade para perceber se a pessoa quer efetivamente falar sobre esse peso, e perceber também nesta conversa qual é que é a importância do peso para aquela pessoa. Quando eu estou a falar, e isto novamente não é ignorar a questão do peso, mas eu às vezes tenho que dizer às pessoas, ok, para melhorar aquilo que é a relação que tem com a alimentação, nós temos de pôr o peso de lado, por agora. E às vezes até a pessoa está tão ansiosa que eu ponho um frame time. Ok, vamos por lado, em maio voltamos a falar sobre o assunto. E normalmente em maio a pessoa já nem está aí, porque já se sente de uma maneira completamente diferente em relação à comida, que já não está tão preocupada com o valor da balança. Portanto, há que perceber aqui os resultados, estamos a falar de que resultados, não é? Eu não estou tão preocupada assim com o peso quanto isso. Porque a realidade e aquilo que a evidência nos diz é que uma pessoa que tem uma alimentação mais intuitiva, por norma, até mantém aquilo que é o peso adequado à sua saúde, aquilo que para si é o seu peso ideal, que não tem necessariamente a ver com o IMC, ok? Porque nós, we come all in different shapes and sizes, portanto, há pessoas que são naturalmente gordas, há pessoas que são naturalmente magras, e nós também, enquanto profissionais, temos de assumir isto. Há pessoas que não têm um corpo diferente daquele que a pessoa gostaria de ter. E às vezes a ideia, o nosso papel não é necessariamente ir ao encontro dessas mesmas expectativas, é desconstruir de que há um trabalho emocional que a pessoa deve fazer de forma a aceitar-se. E eu também faço isso por assumir o meu privilégio enquanto mulher magra, que não faço muito para tal, mas que enquanto sendo uma mulher magra é um privilégio perante a sociedade. E nós percebemos as questões portanto, marginalização e discriminação e gordofobia médica também faz parte do trabalho que nós fazemos na alimentação intuitiva, que é perceber qual é que é o motivo pelo qual a pessoa quer mudar o seu corpo, que gordofobia interna que a pessoa tem, porque muitas vezes tem de forma inconsciente, mesmo sendo uma pessoa que tem um corpo que é volumoso, gordo, etc. E utiliza aqui o gordo sem qualquer tipo de, enfim, conotação negativa. Boa. Só aqui então uma questão que é para fecharmos aqui esta questão dos resultados. Normalmente são os próprios pacientes que propõem os seus objetivos, ou que querem alcançar, ou é um trabalho feito também muito em conjunto, em consulta? Eu costumo sempre perguntar o que é que a pessoa procura na consulta de nutrição, e isso é uma coisa que eu vou avaliando ao longo das consultas, o que é que ainda faz sentido para ti de vires à consulta de nutrição, porque é que é importante tu marcares uma consulta? E muitas das vezes as pessoas vêm com um objetivo de peso e tu tens de desmiuçar e perceber o que é que na alimentação a pessoa quer melhorar. Porque todos nós beneficiamos de uma alimentação saudável, ok? Independentemente do peso. E que não tem de ser uma coisa complicada. Nós também profissionais muitas vezes complicamos. Às vezes comer mais frutas e vegetais, cereais integrais, incluir peixe mais vezes durante a semana, a quem consome, obviamente, promover diversidade, variedade, o próprio prazer a comer, não é? Que isto retiramos às vezes da equação da alimentação saudável, mas o que é que me adianta ter uma alimentação equilibrada, completa e variada se a pessoa não gosta do que come? Portanto, promover aqui esta questão também. Mas são objetivos que vão sendo, portanto, trabalhados ao longo das consultas. Bom. Ok, agora aqui uma questão sobre a compulsão alimentar e a alimentação intuitiva. Pronto, vou ler que já me baralhei. Alguém que sofre de compulsão alimentar pode aderir à alimentação intuitiva ou primeiro tem que tratar esta compulsão? A alimentação intuitiva não é uma dieta, portanto não falamos de adesão, falamos de um processo, e isto faz a diferença, que é
no fundo, desconstruirmos passo a passo algumas características do comportamento alimentar da pessoa e da alimentação específica, propriamente dita. A compulsão alimentar, nós estamos aqui a falar de questões emocionais profundas que são complicadas, são muito difíceis de gerir e que a pessoa não consegue percepcionar os seus sinais de fome e saciedade, ok? E mesmo que consiga, que muitas das vezes, às vezes até acontece na perturbação do comportamento alimentar, a pessoa tem estes sinais, mas está a silenciá-los pela própria natureza da perturbação. Portanto, eu acho que neste caso é trabalhar de uma forma multidisciplinar, como é óbvio, com um psicoterapeuta e psiquiatra às vezes, e acima de tudo há coisas na alimentação intuitiva que eu posso aplicar, há princípios que eu posso aplicar, mas novamente não podemos colocar isto em caixas e limitar-nos, porque o mais importante é a pessoa que temos à frente, não é, ok, eu vou aplicar a alimentação intuitiva. Eu volto a dizer, eu não utilizo única e exclusivamente a alimentação intuitiva na minha prática. Eu utilizo uma série de outras teorias, às vezes até mais do foro da psicologia, enfim, uma série de abordagens diferentes e ideias não só de outros, mas de coisas que eu vou criando e da própria visão que eu tenho da nutrição e vou incluindo com base naquilo que faz sentido. Posso dar aqui um exemplo muito prático, que é, eu tenho pessoas em consulta que não têm qualquer tipo, não se sentem. Isto é, têm questões emocionais profundas que têm dificuldade em verbalizar o que é que sentem. Portanto, se eu perguntar à pessoa, mas quando é que se sente saciada? Isso é uma pergunta estúpida para a pessoa que eu tenho em causa. E isto eu só consigo compreender muitas vezes quando tenho contacto com os psicoterapeutas que seguem estas mesmas pessoas. Que é quando eu falo, quando eu percebo os motivos que lá estão, e quando eu falo com os psicoterapeutas e penso, ok, fome e saciedade não é uma coisa para trabalhar com esta pessoa nesta fase e se calhar não vai ser nunca, ok? Se calhar eu terei de trabalhar outras coisas que para esta pessoa nesta fase são muito mais vantajosas e portanto lá está, nós também podemos sair aqui um bocadinho desta caixa, porque há pessoas que não têm noção de corpo, não sentem, não conseguem verbalizar o que sentem, foram ensinadas ou cresceram a reprimir o que sentem e nós temos de compreender isto, não podemos perguntar à pessoa o que é que sente quando come isto. Então, mas olha, não tens de aceitar como tu és, quer dizer, portanto esta parte do respect your body, há pessoas que aprenderam ao longo da vida toda que o seu corpo não é digno e que não são dignas de ser, portanto não posso trabalhar estas coisas, por isso acho que é importante nós também podemos sair um bocadinho da caixinha e trabalharmos com outros profissionais para perceber o que é que na psique se está a passar. E neste ponto fazemos aqui já a abertura para a próxima pergunta, que é se trabalhas muitas vezes em conjunto com psicólogos nesta abordagem. Já falaste um bocadinho, mas acho que são duas áreas que estão bastante relacionadas e se calhar deviam estar ainda mais. E pronto, a questão de como é que costuma ser este tipo de trabalho e isso costuma ser muito frequente. Eu, quando faço portanto, as perguntas antes da consulta, antes de ter a pessoa para consulta, dependendo do tipo de questões que a pessoa me traz, eu pergunto, mas tem acompanhamento da psicoterapia? É que se não tem, eu não, lamento, não posso recebê-la. Porque há questões que, dependendo, isto também parte da avaliação que cada pessoa faz, não é? Do profissional, isto depois também tem muito a ver com o julgamento clínico. Eu acho que por mais que nós possamos seguir protocolos e livros e tudo mais, eu acho que nós também temos de desenvolver aquilo que é o nosso julgamento clínico. O que é que eu, enquanto profissional, acho que posso fazer com esta pessoa? Porque se a pessoa me vem com algumas questões, manda-me um e-mail e eu percebo, ok, isto vai ser, vou precisar desconstruir aqui várias coisas. A primeira questão é, em que é que eu, enquanto nutricionista, posso desconstruir isto? E será que há psicoterapia envolvida? Porque se há, eu tenho muito mais liberdade para poder... eu sei que há pode haver um fio condutor e pode haver um progresso diferente. Agora, se a pessoa não tem psicoterapia, é preciso, eu tenho de gerir as expectativas, as minhas e a da pessoa que eu tenho à frente. E portanto sim, trabalho muitas vezes com psicólogos, sem dúvida. Nem todas as pessoas que eu sigo e que aplico este tipo de metodologias e tudo mais têm psicoterapia, ok? Mas é preciso perceber que quando chega ali um limiar, eu já tive pessoas em que segui durante imenso tempo, chega a um ponto e pensei, olha, ao longo das consultas tenho compreendido que há aqui questões que tu tens, talvez até inconscientes, que precisas de outra ajuda, que não sou eu. Isto é o que eu posso oferecer. E portanto, tendo isso como base, depois a pessoa logo decide o que é que quer fazer.
Ok, boa. Estamos aqui nos últimos 10 minutos. Eu acho que seria interessante falarmos um bocadinho sobre o que é que tu achas do futuro da nutrição, e se achas que vai tender para esta abordagem, ou se há casos em que o plano alimentar vai sempre fazer sentido ou vai ser sempre necessário. Novamente, eu acho que, por exemplo, eu trabalho num hospital, trabalho com doentes críticos, que chega a partir de determinada altura começam a comer, ok? E que são pessoas que não têm, têm de seguir um regime de forma a não perder peso, de forma a garantir as suas necessidades básicas, não conseguem dar resposta às suas necessidades pela patologia que têm, e eu tenho de assumir um papel muito mais assertivo na minha abordagem. Mas, a pessoa tem sempre de, quando tem esta capacidade, de aceitar ou não aquilo que são as minhas recomendações. Agora, mesmo dentro daquilo que é a limitação, e isto acontece, por exemplo, muito nas doenças gastrointestinais, em que às vezes tem de existir restrições, tendo em conta o problema que a pessoa apresenta, mas mesmo dentro das restrições, tu podes alargar aquilo que é a possibilidade de que a pessoa tem, ao nível dos alimentos que podem incluir o que vamos pensar como é que podemos incluir mais coisas, e mesmo dentro disto a pessoa pode pensar em como é que pode dar resposta às suas próprias necessidades. Acho que há uma área na nutrição em que é muito difícil aplicar isto, que é na nutrição desportiva. Porquê? Porque estamos a falar de objetivos muito específicos de performance e que a pessoa às vezes não tem fome e vai ter de comer, e que as pessoas às vezes estão cheias e vão ter de comer mais, portanto, e não só, nós estamos a falar aqui de objetivos corporais, da composição corporal tão específicos que tu não podes simplesmente dizer, ok, eu vou dar ao meu corpo aquilo que eu preciso e aceitar que o meu corpo é desta forma, porque nós estamos a falar, o corpo, muitas das vezes, num atleta, é portanto, o seu instrumento principal de trabalho, e portanto aqui eu acho que a alimentação intuitiva tem as suas limitações, mas eu posso, na mesma, neste grupo de clientes pacientes, integrar aquilo que são abordagens comportamentais e ter em conta o comportamento alimentar de forma a prevenir, por exemplo, uma perturbação do comportamento alimentar, como nós muitas vezes e ultimamente temos assistido um speak-up de atletas que aparecem depois com questões do comportamento alimentar, que muitas das vezes até partem deste controle que é necessário. Agora, eu acho que a nutrição vai, espero eu, evoluir num sentido em de dar a escolha e a decisão à pessoa para decidir o que é que quer comer, não é? Nós não temos esse poder, nós temos o conhecimento que podemos aconselhar, mas isto tudo também passa muito por consentimento informado, ok, tenho de fazer uma restrição, isto é aquilo que eu acho que deveria fazer ou poderia fazer, quer fazer ou não, quais é que são os riscos de fazer, quais é que não são. Da mesma maneira que as dietas, se nós pensarmos muito bem, isto é um bocado thought-provoking, mas eu deixo aqui para sensibilizar. Uma dieta, portanto, a manipulação do peso é uma abordagem clínica, portanto, é uma intervenção clínica. Em qualquer intervenção clínica, se a pessoa tem de fazer um X-ray, uma ressonância, se a pessoa tem um fármaco, o médico tem de informar os efeitos secundários, ok? Tem de informar os efeitos secundários, tem de informar quais é que são os riscos daquele scan. Porque é que nós, enquanto nutricionistas, não informamos às pessoas quais é que são os riscos do emagrecimento? Porque tem. E nós não podemos controlar, por mais... Eu acho isto engraçado que às vezes percebemos ok, eu faço uma dieta, eu faço um plano alimentar, mas não é muito restritivo e eu até dou imensas opções, mas é uma restrição na mesma. Nós temos de assumir que se seguirmos a área do emagrecimento tem de haver uma restrição, ok? Eu acredito que o emagrecimento é possível, mas é uma consequência da mudança de hábitos e não uma limitação daquilo que a pessoa tem ou não tem de comer, porque se a pessoa tiver disso para o resto da vida, como é que a pessoa deixa o plano alimentar? E queria também deixar isto para pensar, que é, nós na teoria temos aquela ideia de que a pessoa emagrece, portanto tem aquele período de emagrecimento, depois tem um período de manutenção. E eu pergunto-vos, quantas pessoas é que vêm à vossa consulta fazer a manutenção? É porque isto raramente alguém aparece para a manutenção. A pessoa quando perde o seu peso, adeus, não volta à consulta. Portanto, nós não garantimos... Volta quando ganha, outra vez. Mas a culpa é da pessoa ou é do processo de emagrecimento que tem as suas falhas, que nós sabemos que, segundo a evidência, nós não temos portanto, o remédio para a perda de peso, porque se assim fosse nós emagrecíamos todos e engordávamos como queríamos. Portanto, é aceitar as limitações desta aplicação
e perceber, eu na minha prática pensei, ok, isto tem limitações, eu não quero correr os riscos de que a pessoa não só aumente peso, não só não perca peso, como aumente, e que tenha questões do comportamento alimentar derivadas da minha intervenção. Portanto, quando fazem isto, informem, e é a minha sugestão, os vossos clientes quais é que são os riscos de um processo de emagrecimento. E se a pessoa quiser ir, ok, ir nessa linha, tudo bem. Mas isto deve ser, acho que tem de haver um bocadinho de transparência, porque o emagrecimento tem efeitos secundários, só que nós não falamos muito sobre eles, porque entretanto, e novamente, a parte da manutenção, pensem nisto. Quantos pacientes é que vêm à vossa consulta fazer o período de manutenção? E será que o vosso período de manutenção tem um plano alimentar? Então, se tem um plano alimentar, como é que a pessoa vai seguir para a sua vida sem um plano alimentar? Como é que é, depois de passado não sei quantos meses, a pessoa vai dizer, agora já não tenho plano? Ou vai ter um plano para o resto da vida? Deixo isto aqui para pensar. Acho que já partilharam aqui que são ótimas questões e ótimas reflexões que devemos fazer. E acho que é um bom pontapé de saída aqui para questionarmos sobre qual é o futuro da nutrição. E agradeço-te imenso por não te poupar nessas palavras, porque acho que é super importante estarmos sempre a questionar, não é a nossa abordagem. Eu acho que vamos agora encerrar, temos 3 minutinhos, portanto é sábado, vamos todos passear que está a sol a seguir, e vamos comer então de forma saudável, não intuitiva, ou se calhar sim, mas vamos então pensar um bocadinho sobre a alimentação que fazemos e também praticamos com os nossos pacientes. Margarida, resta-me agradecer-te imenso então este momento, acho que foi super, aprendi imenso contigo, acredito que os colegas também tenham aprendido e agradecer-te por teres dado este primeiro passo de teres feito esta curiosidade da alimentação intuitiva e toda a bondade que tens dado para partilhar esta informação. E já que tu não o fizeste, eu vou aproveitar e partilhar o teu livro, que eu também já tenho aqui, que também acredito que fala um bocadinho sobre o teu conceito e sobre a tua visão sobre a alimentação, por isso vai ser super útil não só para a população em geral, mas também para nós nutricionistas, porque é algo em português e que nós podemos todos ver. Por isso, agradecer-te imenso por todo o trabalho que tens feito, não só com o livro, mas na tua página, não é? Que é em Banho-Maria, onde regularmente partilhas as tuas torradas com o teu galão e falas sobre questões complicadas da área da nutrição, por isso super obrigada. E também agradecer a todos os outros palestrantes que estiveram aqui connosco, a Ana Magalhães para falar sobre nutrição infantil, a Andrea Lopes de como também aqui aumentou as suas consultas, fazendo a abordagem que ela acreditava e que fazia sentido para ela, e o Pedro Gameiro que arriscou-se ali na nutrição online, exclusivamente online, para ter mais liberdade para estar com uma família, para ver o filho crescer, que ele falou bastante que era muito importante para ele. Portanto, agradecer a todos os palestrantes. Tem disponível sempre as gravações, nós temos enviado por e-mail, e a todos que ficaram aqui vão receber então o certificado de participação, e agora no final vão ter um pequeno questionário e perguntar como é que podemos melhorar, se gostaram do formato deste tipo de talk. Sabemos que estamos habituados todos aos PowerPoints e seguir os PowerPoints, mas acho que esta conversa também aqui, que vai ser mais fluida, também é super interessante e também é preciso aqui na área da nutrição. Por isso, super obrigada a todos. Vemo-nos na próxima edição. Se vocês quiserem, no questionário podem dizer que se querem uma próxima edição ou não e com que temas. E um ótimo fim de semana a todos. Obrigada, Manuela. Bom fim de semana. Tchau, tchau.